Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que já nos acompanha sabe que nós passaremos agora 10 minutos refletindo na Palavra de Deus, examinando as Escrituras e trazendo para os nossos dias. E o mais importante, aplicando na nossa vida durante este dia, né? Não somente hoje, mas durante toda a semana, né? Durante todo o tempo que nós estivermos aí vivendo os nossos dias, nós somos desafiados a aplicar a palavra de Deus para que nós possamos ser conduzidos por ela, né? A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Você que ainda não assistiu o nosso vídeo, que está assistindo hoje pela primeira vez, eu quero sugerir para que você já se inscreva no canal, né? Ativa o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos. Nós já temos lá mais de 100 vídeos disponíveis, né? Você que está aí ouvindo o áudio, não consegue assistir o vídeo, não consegue acompanhar com a Bíblia, eu desafio você também, antes que termine o dia, que você possa ter um tempo para pegar a palavra de Deus, para que você possa ouvir a voz do Senhor, refletir, né? A palavra de Deus, quando nós abrimos ela, o Espírito Santo de Deus, né, que é o autor, ele está presente, então ele nos traz a revelação da sua palavra. É o único livro que quando nós lemos, o autor se faz presente. A Bíblia ela foi escrita por homens, mas instruída pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero refletir com vocês uma passagem que está no livro de 1 Pedro. Você que estiver com a sua Bíblia, né, pode estar abrindo. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, o versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardada na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Aqui o autor do livro, né, estava engrandecendo, dando graças a Deus, né? Bendito seja Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, pelo ato que Ele nos concedeu da salvação, da vida eterna, através da ressurreição de Jesus Cristo, né? E realmente, se nós formos parar para pensar, né, na atitude que Deus teve para conosco, de uma geração, né, que já não tinha mais salvação, e Ele trazer o seu Filho nesta terra para que pudesse pagar os nossos pecados, para que pudesse cumprir algo que estava sobre Ele, que na verdade deveria ser nós a ser cumprido, né? Nós vemos aí uma atitude de muito amor, de muita bondade mesmo, né? E quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós conseguimos ligar as passagens, os versículos, nós vamos vendo o quão grande é o amor de Deus por nós, por essa geração, né? Que somos nós, pelas gerações que já se passaram. Porque nós sabemos que o Senhor Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Através da morte de Jesus naquela cruz, nós podemos ter a viva esperança, que diz aqui, ó, Ele nos teve grande misericórdia e nos gerou de novo. Por que nos gerou de novo? Porque nós estávamos mortos. O pecado que habitou, né, através de Adão e Eva na vida da humanidade, o pecado que entrou através de Adão e Eva, né? Ele veio sobre nós, era um pecado de desobediência, a criação, né, o homem, a mulher, ele foi criado por Deus. Se nós formos no livro de Gênesis, nós vamos ver a história da criação do mundo, da humanidade, do homem, da mulher. E nós veremos também que lá eles desobedeceram a Deus. E através disso o pecado entrou no mundo. Mas o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que Ele criou um plano e um plano perfeito, para que não houvesse mais aí problema no meio do caminho, né, para que nós não viéssemos perder a nossa salvação. E esse plano é
Jesus Cristo, né? Ressuscitado dentre os mortos. E é uma herança incorruptível, é uma herança incontaminável que não se pode murchar, ou seja, nada pode voltar atrás. O que Jesus fez naquela cruz por nós foi consumado, como ele mesmo disse, está consumado. A redenção na cruz nos traz salvação. E para que nós possamos tomar posse dessa salvação, para que nós possamos ter essa herança na nossa vida, né? Nós temos que reconhecer Jesus como Filho de Deus, crer nele. De que forma? Mediante a nossa fé, que mediante a fé está guardada na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, né? Então nós temos que crer que Jesus é Filho de Deus, que ele veio neste mundo para que nós pudéssemos ter a salvação, a viva esperança, né, de que um dia, sim, nós iremos morrer, tudo nessa terra, né, irá ficar para trás, mas nós teremos a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos crer nessa palavra, na palavra de Deus. Se nós vivemos uma vida aqui na terra, pensando somente nas coisas daqui, né? Vivendo, lutando, correndo atrás, conquistando, se preocupando, vivendo atribulado com tantas coisas, e nós não crermos que quando tudo isso se acabar, nós teremos uma vida eterna, tudo se torna muito pequeno, né? A grandeza de Deus, tudo que nós vemos a grandeza de Deus na natureza, nas coisas que foram criadas. Se nós pararmos para admirar, né, um oceano, ou para a gente aprender sobre um oceano, nós vamos ver quão grande é um oceano, né? E lá nós podemos ver a grandeza do nosso Deus, nós podemos ver a grandeza do nosso Deus se nós formos conhecer o universo, as estrelas, o sol, a lua. Né? Se nós pegarmos para aprender sobre essas coisas, nós vamos ver que são coisas realmente aos nossos olhos que é impossível de ter se formado se não fosse por um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. E esse Deus tão grande, tão poderoso, que criou um mundo tão maravilhoso para nós, nos faria para que nós vivêssemos apenas aí 80 anos e morrêssemos e tudo acabasse? Né? Eu acredito que não, eu creio que não. Então, eu não sei qual é a sua crença, eu não sei no que você acredita, mas uma coisa é fato. Nós vivemos num mundo onde ele foi construído por um Deus muito grande, né? E tudo que mostra a criação de Deus é grandioso. E esse Deus grandioso, ele nos deu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. E se você puder, abra seu coração, peça para que o Senhor, ele venha se revelar a você. Se você é uma pessoa que você não acredita, que você tem pouca fé, peça para que, se realmente existe um Deus que criou tudo isso, né, que esse Deus se revele a mim, que ele possa me mostrar, abrir o meu coração, me revelar, porque quando nós desejamos conhecer a Deus, as escamas que estão nos nossos olhos, a trava que está nos nossos ouvidos, elas são retiradas, elas caem. E então nós começamos a ouvir a palavra de Deus e nós conseguimos que ela venha entrar no nosso coração e revelar a verdade desta vida. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, que nós possamos glorificar a Deus, bendito seja Deus, né, que nos trouxe uma nova esperança, a viva esperança, e que nada pode nos tirar essa esperança. E que através da nossa fé, né, de nós crermos naquilo que nós não vimos, porque aqui, se nós continuarmos lendo, vai dizer assim, olha, no 8, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação da nossa alma. Né? Então, através da nossa fé, nós podemos crer em algo que nós não vimos, né? Nós podemos amar um Deus que nós não vimos, mas que ele nos amou primeiro, glorioso e poderoso, né? E que nós possamos nos alegrar, que nós viemos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos traga essa boa e viva, né, esperança, que é a salvação da nossa alma, como diz aqui, olha só, alcançando o fim da vossa fé e a salvação da nossa alma. Se
Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para um amigo, que neste dia de hoje o Senhor possa estar presente no seu coração, queimando a cada momento, que você possa se lembrar desse amor, esse amor tão grande, que você possa se lembrar de Jesus, que fez um sacrifício, né, tão poderoso, tão lindo naquela cruz, né? Não lindo de se ver, mas de entender que uma pessoa se entregou por amor a você, né? Por amor à sua vida. Que Deus abençoe você. Se você gostou, curte, compartilha e te espero aqui no próximo vídeo.